Oi, gente. E aí, tudo bem? Estou eu aqui de novo para conversar com vocês, dessa vez sobre o assunto de reprodução. Nesse primeiro momento, nós vamos falar da reprodução de uma forma mais social, né? Sobre a diferença nesse capítulo especificamente, nesse módulo, nós vamos falar sobre a diferença de reprodução sexuada e assexuada, quais são os detalhes envolvidos, para que a gente possa, quando chegar na reprodução humana, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas e conseguir comparar com os outros seres vivos. Então, eu vou começar compartilhando com vocês o meu PowerPoint, para que a gente possa começar o nosso estudo. Bom, essa primeira parte, né, do nosso capítulo, a gente está entrando no capítulo 16, e eu estou falando da parte inicial antes da gente começar a falar sobre os módulos propriamente dito. Nesse momento, a gente vai revisitar, né, o que é uma reprodução assexuada, o que é uma reprodução sexuada, quais são as particularidades que esses dois processos encontram. Falar de reprodução sem falar do motivo pelo qual a gente se reproduz, é uma coisa assim meio que não tem lógica. A gente precisa compreender por que nós nos reproduzimos, né? Aí eu escuto de um determinado público, de um público mais velho, porque é bom. Na verdade, o instinto de reproduzir é um instinto que está relacionado à perpetuação da nossa espécie. Ele acontece em todos os seres, inclusive naqueles seres que a gente não imagina que eles precisam ter ali um empurrãozinho para que eles possam se reproduzir, mas eles têm, né? A gente fala que é um conjunto de feromônios e hormônios que vão culminar com o final, que é o processo reprodutivo. E no caso dos seres que fazem reprodução sexuada, a gente tem uma diferença grande entre os indivíduos machos e fêmeas, que eu vou tentar falar um pouquinho até o final do nosso módulo de reprodução. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre reprodução assexuada. Eu sei que muitos vão dizer para mim, nossa, isso de novo, né? Mas a gente precisa trabalhar sempre comparando. Reprodução assexuada, esse azinho que está aqui, ele indica uma negação. O que não tem na reprodução assexuada? Não tem a participação de gametas, de células gaméticas que vão efetivamente conduzir ali o processo de reprodução. Se ele não tem a participação das células gaméticas, a gente pode dizer que é um processo mais simples se compararmos com a reprodução sexuada? Sim, gente, é um processo muito mais simples do que o da reprodução sexuada e é feito por seres de menor complexibilidade. Exemplo, bactéria. Exemplo, alguns protozoários. Então, a gente tem um processo que é um processo mais simples. Eu tenho um único ser que vai duplicar o seu material genético, eu vou ter a separação dos citoplasmas, eu vou ter dois indivíduos. Um pequeno detalhe que a gente precisa observar em qualquer tipo de reprodução assexuada é que ele vai gerar indivíduos idênticos ao indivíduo que deu origem. A gente tem clones ali sendo formados. Clone é um indivíduo que tem exatamente o mesmo material genético do indivíduo que deu origem. Então, qualquer reprodução assexuada que você tenha conhecimento, você sabe que os indivíduos eles são geneticamente idênticos ao indivíduo que deu origem. E nesse caso, não existe a fusão de material genético, porque se eu tenho a fusão de material genético, eu tenho um indivíduo com material genético diferente de seus pais, e não é isso que a gente observa na reprodução assexuada, tá? Lembrando que o A é de negação. Exemplo de reprodução assexuada. Eu tenho aqui, isso é uma hidra,
tá? É um indivíduo que está presente em ambientes aquáticos de água doce. Eu tenho a formação de um broto. Esse broto vai se desenvolver em um mini ser adulto. Por quê? Porque ele é geneticamente idêntico a esse ser aqui que deu origem. À medida que ele vai se desenvolvendo, em um determinado momento na sua evolução, ele vai se soltar do corpo do indivíduo que deu origem e vai se fixar a um substrato e vai conseguir, então, levar o resto da sua vida livre do indivíduo que deu origem. Eu tive aqui junção de material genético. Ele é uma cópia do indivíduo que deu origem. Nós falamos que não há variabilidade genética. Outras formas de reprodução assexuada. Talvez essa forma aqui, fissão binária ou divisão binária, seja a forma mais simples, a forma que mais a gente consegue observar na maioria dos seres que fazem reprodução assexuada. Eu tenho um ser aqui que deu origem. Esse ser, ele vai o quê? Ele vai duplicar o seu material genético. Em um dado momento, eu vou ter aqui a separação desse material genético e o que a gente chama de citocinese, que é a separação dos dois citoplasmas, gerando indivíduos aqui geneticamente idênticos. Eu tenho a fragmentação, feito pelas estrelas do mar, e a esporulação. Então, você não precisa ter muitos detalhes, você só precisa saber que falou de reprodução assexuada, eu estou falando de indivíduos que são clones, não têm variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, ela acontece com a participação de gametas. Cada gameta desse vai levar o seu material genético. Ao juntar, eu vou ter material do gameta do pai e material do gameta da mãe. Juntei. Esses indivíduos não são idênticos, eles são iguaizinhos, com exceção dos gêmeos idênticos ou univitelinos, todos os outros são diferentes. Eles apresentam uma grande variabilidade genética. Foi por isso que nós conseguimos chegar num ponto de evolução dos animais. Porque a reprodução sexuada permitiu que essa variabilidade genética diminuísse a probabilidade de uma doença que atingiria atingir todo mundo. Então, a gente tem vários fatores aí que promoveram o quê? Uma evolução a partir da reprodução sexuada, que acontece com a fusão do material genético. Exemplo de reprodução sexuada, a nossa reprodução. Nós temos um gameta aqui, que é o espermatozoide, nós temos o ovócito secundário, que é o gameta feminino. O espermatozoide vai conseguir entrar no gameta feminino, né, que é o ovócito secundário. O ovócito secundário vai terminar o seu processo de divisão celular com o espermatozoide dentro e, entre aspas, meia célula do pai com meia célula da mãe vai dar uma única célula, que a cada 24 horas a gente vai ter o quê? Dobrar a quantidade de células. Então, eu tinha uma célula, no dia seguinte eu tenho duas, no outro dia eu tenho 4, no outro dia eu tenho 8, no outro dia eu tenho 16, no outro dia eu tenho 32, até chegar aqui ao indivíduo maiorzinho. Vamos lembrar que conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, conjunto de órgãos forma um sistema. Então, é exatamente assim que acontece conosco. Tem uma célula que vai dar origem a duas, que vai dar origem a quatro, que vai formar um tecido, que vai formar vários tecidos, que vão formar órgãos, que vão formar um sistema, tá? Esse assunto, gente, eu quis fazer uma aula separada, porque eu acho que é importante a gente relembrar tudo isso para a gente poder seguir em frente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um próximo vídeo ainda falando desse assunto, mas sem falar da reprodução propriamente dita ainda, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu tô morrendo de saudade. Até o próximo vídeo.